Boa tarde novamente, né? Dá para perceber a diferença, gente. Energeticamente falando. Como faz diferença o alimento, né? Tem o alimento, né, espiritual e tem o alimento da carne, né? Mas dá uma diferença. Bom, pessoal, agora já, né, pessoal bem alimentados, esse belíssimo frio ouro-pretano, nós vamos para a segunda etapa. A gente atrasou um bocado, mas acho que com a felicidade que estava na cozinha, que estava no ambiente aqui, a espiritualidade aproveitou. Vocês vão levar essa energia lá para as ondas umbralinas para resgatar o povo, sentir um pouquinho da emoção, né? Vamos passar para o Gustavo e a gente dá continuidade. Fala, irmão. Minhas irmãs e meus irmãos, devidamente nutridos, né? Animicamente falando, vamos dar continuidade ao alimento do Espírito. Fizemos um breve aquecimento no primeiro momento, basicamente para dar uma base, criar uma linha de raciocínio para responder a pergunta tema do Enerê. Entendemos as causas, percebemos que há uma correlação causal com o materialismo que gera dificuldade no enfrentamento das vicissitudes da vida, das provas, das expiações. E isso gera no indivíduo que ainda não tem uma fé robusta, o quê? A covardia moral. E isso promove os transtornos. E o que nós aprendemos com a ciência dos homens é que dentre os suicidas, em quase todos, havia um transtorno mental. Alguns com diagnósticos, outros sem diagnóstico. Alguns com diagnóstico, o tratamento, a terapêutica não adequada. E que a depressão é o transtorno mental com maior incidência entre os suicidas. Dito isso, nós vamos agora ao conceito espírita desse transtorno, em que psiquiatras do além, no mundo espiritual, vão falar um pouco para nós sobre esse transtorno, que é uma incógnita ainda e um grande desafio para a ciência do homem. Então nós vamos acompanhar aqui alguns trechos para que depois nós possamos perceber que, na verdade, o Evangelho, na sua simplicidade, já dizia tudo e já nos traz todos os remédios para os nossos males, cabendo a nós termos olhos de ver. Então, inicia-se o benfeitor que, segundo Manuel Filomeno de Miranda, foi um grande trabalhador da área da saúde mental. Ele não diz quem é, mas foi um indivíduo de grande nome na história da psicologia humana. E ele vai dizer-nos, desse modo, a depressão, mesmo quando decorra de uma psicogênese bem delineada, seja pela hereditariedade ou pelos fatores psicossociais e outros, sua causa profunda se encontra sempre no espírito endividado, que renasce para liberar-se da injunção penosa a que se entregou. Ou seja, a ideia de que a depressão é uma doença orgânica pelo déficit de determinados processos eletroquímicos do cérebro não acontecerem, né, liberação de dopamina, serotonina, endorfina, isso é efeito. Por que é que isso acontece? Porque sempre esse espírito está endividado. Endividado com quem? Com ele mesmo. Com a sua consciência. E ele reencarna para liberar-se dessa dívida e não para aumentar seus débitos. Então a depressão é um efeito daquela transgressão do espírito para com a lei divina, nessa ou em outra encarnação. E aí nós vamos estudar no mesmo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas
atuais ou anteriores, não é? Do sofrimento. Portanto, muitas pessoas dizem, mas eu nunca cometi nenhum pecado grave, nenhum crime, e eu sou uma pessoa melancólica, deprimida, muitas vezes desde criança. Um jovem deprimido, a gente pensa assim, e julga aquele jovem no olhar materialista. Tem tudo, tem iPhone 14, viaja para Disney e vai ficar aí deprimido. Olha só o julgamento, porque o materialismo vai buscar onde a causa da depressão? Nas questões materiais. Então não é isso, é o pai que trabalha demais, aí o culpado passa a ser o pai ou a mãe, que a gente quer sempre achar quem? Um culpado. Sempre. A gente esquece de observar aquele irmão que não é doente, está doente, como um espírito imortal. Os nossos atendimentos fraternos, e com a pandemia acabou que os nossos laços de atendimento se expandiram muito. Então conhecemos pessoas de vários lugares do mundo com transtornos. E eu notei uma coisa, principalmente entre os jovens. Eles começam a conversa dizendo assim, não, Gustavo, é porque eu sou borderline, eu sou TDI, eu sou depressivo, eu sou esquizofrênico. E eu respondo, você não é isso. Esse é um transtorno, você está nessa condição e pode sair dela. É por isso que nós estamos conversando. Para que você saia dessa condição, é necessário entender a causa dessa condição. E então, quando nós entendemos a causa, que é sempre o espírito que transgrediu a lei divina e se autoflagela, se autopune, se autoculpa, e daqui a pouco a gente vai ver os processos psicofísicos disso, acaba enfermando-se. E aí dá-se medicação para aumentar a produção de determinado quimismo cerebral. Mas, suprime-se a medicação, volta ao efeito. Porque a medicina, ela não trabalha com a cura, ela trabalha para a extirpação dos sintomas. São coisas muito diferentes. Extirpar sintoma é uma coisa, curar é outra. Viemos eu e minha esposa, né? Ela chegou aqui com um pouco de dor de cabeça. Ela falou, Gustavo, tem um Tilenol sinus aí? Eu tenho que ter uma coisa que me pega, é sinusite. Gente, isso me pega, impressionante. O dia de palestra, então, é o que mais acontece? Aí você toma o Tilenol sinus, aí passou o efeito, e o que acontece? Está com dor de cabeça, coitado. Por que essa dor de cabeça? Vamos tentar entender. E em médiuns ostensivos normalmente tem os dois lados da moeda, né? Um lado bom, que eu entendo por que eu estou com essa percepção psíquica, que pode gerar inclusive dores, né? Você tem uma hiperemia no córtex cerebral, e isso vai gerar, em alguns casos, dor, cefaleia. Mas tem um lado, vamos dizer assim, doloroso, que é sentir de fato dores de outros irmãos. Mas como nada é por acaso, é uma bênção sentir um pouquinho da dor do outro, não sentir a sua o tempo todo. Porque tem médium que fala assim, nossa, hoje eu, na reunião mediúnica, senti tanta dor, aquele irmão desencarnou assim, no caso do suicídio, né? No final nós vamos trazer aqui uma psicofonia de um suicida, de uma jovem que cometeu suicídio, e aí alguns médiuns menos preparados, menos abnegados, podem reclamar. E aí tem uma fala que é muito importante para o médium, olha, você imagina sentir isso todo dia, o tempo todo. Você sentir 10, 15 minutos, agradeça. É melhor. Tem hora, tem lugar. Acaba, fica bem, se o trabalho está bem orientado. Então é importante a gente ter essa ideia, para orientarmos e parar de culpabilizar, seja o doente ou seja a família do doente, ou o indivíduo portador do transtorno. Nós temos que ver o espírito para além do corpo. Continua o benfeitor.
Aqui. Ao reencarnar-se o espírito, o seu perispírito imprime no futuro programa genético do ser os requisitos depurativos que lhe são indispensáveis ao crescimento interior e à reparação dos gravames praticados. Então o indivíduo reencarna com uma predisposição genética. Mas quem é a matriz do corpo físico? O espírito. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, ele estuda o perispírito. Ele faz o que Kardec nos pede para fazer lá na Gênese. Kardec diz assim, no capítulo 14: no perispírito está a causa da maioria das patologias, orgânicas ou psicológicas. O que ele está dizendo? Vocês querem entender sobre o processo de adoecimento do corpo ou da mente? Estudem o perispírito. E André Luiz faz isso. E ele diz assim: para compreendermos o psicossoma, que é como André Luiz chama o perispírito, é necessário entender que ele não é uma reprodução do corpo físico, mas o corpo físico que é uma réplica do perispírito, que tem no corpo mental aquele que preside a sua formação. E só isso já é um seminário, então a gente não vai aprofundar muito nisso, mas é importante entender que o perispírito imprime essas predisposições orgânicas. Mas se elas serão desenvolvidas ou não, é outra história. É aí que entra o nosso modus operandi durante a reencarnação. Porque se eu estiver em harmonia com a lei divina, fazendo bem no limite das minhas forças, essa predisposição não vai ser acionada, a não ser que haja uma necessidade útil. Logo, o que nos parece é que reencarnamos com a tal predisposição orgânica, e aí as questões da vida, quando não absorvidas à luz do Evangelho, as nossas experiências, nossos desejos, nossos sentimentos e pensamentos vão fazer com que essa predisposição seja acionada. E aquilo que está no perispírito se torne somático. Eis aí a psicossomática. É a doença psicossomática. E isso hoje já é plenamente documentado. Tem vários estudos, principalmente na área da cardiologia. Tem um estudo que me chocou. Um estudo da Universidade de Oxford. E eles demonstraram que pessoas que têm pensamentos hostis tendem a ter o maior número de óbitos do que pessoas que conseguem educar seus sentimentos. Ou seja, a pessoa que é muito irascível, ela tem hoje, estatisticamente, isso não é só esse estudo, não, existem vários, uma probabilidade maior de desenvolver uma cardiopatia. Quem lê com calma o capítulo 4 do livro Nosso Lar, vai ver que o médico espiritual Henrique de Luna dá o diagnóstico de André Luiz como suicida inconsciente, porque ele desenvolveu um câncer, porque ele era intemperante. Ou seja, ele ficava bravinho. Mas alguém fica bravinho aqui? Isso aí, né? Não, por favor, não se assuma, por favor. Porque somos poucos aqui, né? Somos pouquíssimos. Nem sabemos, né, Dalmo? Então veja como há uma correlação direta com os transtornos mentais, as doenças fisiológicas, que nós vamos daqui a pouquinho aprofundar, se der tempo, porque nós combinamos aqui até meia-noite, mas eu vou tentar não extrapolar, vocês podem ficar tranquilos, tá bem? Conclui o amigo: quando se apresentam as circunstâncias predisponentes, manifesta-se o quadro já existente nas intrincadas conexões neuronais, produzindo por fenômenos de vibração eletroquímica o transtorno, que necessitará de cuidadosa terapia específica e moral.
Então não me entendam mal se porventura alguém aqui compreendeu que a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, as doenças e as ciências específicas, tradicionais, não têm nenhuma utilidade, muito pelo contrário. Mas aí achar que somente tais ciências vão conseguir curar esses transtornos é só fazer uma análise estatística e vocês vão ver que não. É só ir no CAPS. Vão lá e perguntam os próprios psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, TOs, há quanto tempo o João está aqui? Porque nós fizemos esse trabalho no CAPS em Lafayette. E nós observamos que 90% dos pacientes estavam lá há anos e anos. Ou seja, tem a sua importância, não cabe a nós contraindicar, pelo contrário, indicar. Mas cabe a nós espíritas a terapêutica do Evangelho, a evangelioterapia. E quando essas duas terapêuticas se unem, temos visto fenômenos interessantes. Nós temos hoje um grupo de estudos, no Grupo Espírita Paz, ao sábado, nem estou lá, vim para cá, extraordinariamente, normalmente não deixamos esse trabalho, que acolhe principalmente jovens que chegam na casa espírita com transtornos, obsediados, mediunidade eclodindo, alguns já com tentativa de suicídio. Já teve jovem que foi buscar na porta do CAPS, literalmente. Aí ela conta hoje a gente brinca, na época a situação é muito séria. Ela saindo com tanto remédio, ficou internada lá por tentativa de suicídio, ficou 3 dias. Na hora que ela estava bem, na hora que ela sai, que ela vê meu carro, o obsessor, mas esse cara até aqui vai vir te buscar? Processo gravíssimo de obsessão. E o transtorno que ela tem, continua tratando, fazendo terapia. Mas hoje uma médium educada no trabalho, sem mais ideação ou tentativa de suicídio, sabemos da reincidência da tentativa, daquele que tenta uma vez. Então hoje, a terapêutica específica que não compete a nós e a moral gerando resultados. Porque quanto ela ficou nessa terapêutica por aproximadamente 8 anos, desde muito jovem, ela não encontrou solução para os seus problemas. Era necessário o adendo, uma complementação. E hoje, quem sabe ela não vai lá na Neneri, vamos ver se ela vai agora, para vocês conhecerem a Mica. E ela gosta muito de contar a história dela e outros que estão lá, porque mostram que o que está nos livros, gente, tem que ser colocado em prática. Senão, vira o que é isso? Com todo o respeito, missa? Vira missa? A gente vem e ouve um monte de coisa, vai para casa, volta para casa igual chegou, não muda, não transforma. Não era essa a proposta de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, se não tem transformação para o bem, será que nós somos espíritas? Então, aqui o nosso amigo traz causas na sua palestra. Vale a pena ler depois ela toda. Esse é só um pequeno trecho. Aí o doutor Orlando, que foi um outro psiquiatra que trabalha hoje no Hospital Esperança, ou pelo menos na época que o livro foi publicado, ele diz assim: convenço-me cada vez mais que ao lado de todos os tratamentos especializados para a cura da depressão, assim como os distúrbios de comportamento, o trabalho desempenha um papel fundamental na terapêutica. Felizmente, a praxiterapia vem sendo utilizada com propriedade, colhendo resultados positivos. Quando o indivíduo se envolve em qualquer tipo de trabalho ou responsabilidade edificante, concentra-se na sua execução e mantém-se atento aos objetivos delineados, naturalmente estimulados pela ação mental saudável dos neurônios. Os neurônios produzem enzimas carregadas de energia que,
à semelhança de fótons especializados, produzem harmonia vibratória nos neurotransmissores, proporcionando reequilíbrio. Certa feita, um homem caminhava e viu um paralítico à beira de uma piscina. E então ele diz àquele paralítico: levanta-te, toma teu catre e me segue. Porém, ele fez isso em um sábado, um dia considerado santo para aquele grupo religioso, e portanto ele foi recriminado pelo ato de curar um paralítico, porque não era dia para isso. Quando ele ouve esses religiosos, e por isso tem muitos jovens hoje que não querem nem ouvir falar de religião, porque em nome da religião muitos de nós já sofreu e fez sofrer, ele responde: meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Se Deus trabalha incessantemente, se Jesus, que é nosso modelo e guia, trabalha também, e só na Terra ele trabalha há pelo menos 4 bilhões e 500 milhões de anos, incessantemente, por que nós deveríamos fazer diferente? Eu sou o caminho. O trabalho é uma bênção. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 7, diz que nas altas esferas espirituais o trabalho é disputado. A gente quer desencarnar e ir para nosso lar, mas a gente não entende que a característica do habitante dessa colônia é daquele que disputa serviço. Não é que briga com um coleguinha, não. Fala, não tem nada para mim, não. Sabe a história do Hospital Esperança? Eurípides Bassanufo, quando desencarna, ele é levado a uma determinada ambiência. E aí ele está num pátio, cheio, era outono provavelmente, cheio de folhas no chão. E aí ele pega uma vassoura que ele vê no canto. E a primeira ação desse espírito é pegar a vassoura e varrer. Então chega um trabalhador daquilo que viria a ser o Hospital Esperança e diz: o que você está fazendo, Eurípides? Estou varrendo, está sujo, não vê? Ele diz: não, meu irmão, sua função aqui será outra. E ele seria o diretor da instituição, exatamente porque é aquele que mais trabalha. Quem não se lembra do governador de nosso lar, que há 200 anos não tirava um dia de férias, e da ministra veneranda, que ganha o prêmio de milhares de horas ininterruptas no trabalho do bem? Quem são os únicos 2 espíritos que estiveram frente a frente com Jesus e que habitam o nosso lar? Exatamente esses 2. Meu pai trabalha, eu trabalho também. É por isso que o trabalho no bem nos cura, porque estamos em contato com uma psicosfera bendita, terapêutica. É por isso que o povo Aurélio de Assis, naquela prece que é atribuída a ele, diz: Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz. E conclui dizendo que eu possa amar mais do que ser amado, compreender mais do que ser compreendido, porque é dando que se recebe. É por isso, meus irmãos, eu sempre digo isso quando falo desse tema. Embora eu fique muito feliz de estar aqui com vocês, embora com muito carinho, com muita dedicação e disciplina, procure trazer os textos que julgo mais adequados. Mas sou eu quem tenho que agradecer a oportunidade de servir. Sou eu necessitado. Sou eu espírito enfermo, em desarmonia com a lei divina, pela transgressão da mesma no passado. E é por isso que servir é uma bênção. Eu vim para servir e não ser servido. Quando nós encaramos a vida dessa maneira,
Eu sou grato àquele indivíduo que chega à casa espírita pedindo atendimento fraterno, que fica 1 hora, 1 hora e meia falando de coisas que ele nunca teve coragem de falar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o esposo, com o filho. Eu sou grato àquela criatura que se assenta e confia na imposição das mãos, que embora muito pouco nós tenhamos a ofertar, somos instrumentos da espiritualidade. Somos gratos aos espíritos obsessores ou obsediados que se manifestam nas reuniões mediúnicas e que nos ensinam tanto. Ontem mesmo, um jovem chamado Gilberto, falando sobre o seu suicídio inconsciente aos 38 anos por causa da alcoolatria e como ele se arrepende no mundo espiritual. Como eu sou grato ao Gilberto e a tantos outros espíritos. Porque quando ele fala isso, ele diz: Gustavo, você vai acabar igual eu, assim que você quer? Está entendendo como a gente tem que ser grato àqueles que vêm nos dar a oportunidade de servir? Quando a minha querida Maria Antônia manda mensagem no WhatsApp: meu irmão, companheiro, aquele jeitinho, né? Você poderia vir fazer, professar a palestra, né? do Seri? Eu tenho que agradecer, e não vocês, amigos. Aprendamos a agradecer àquele que nos dá a oportunidade de servir. Eu posso falar pelo menos por mim, por aquelas pessoas que eu conheço, que já estiveram com diagnóstico de transtorno depressivo, maníaco depressivo, borderline, espectro esquizoide, autismo, e que hoje tem uma vida social muito tranquila. Servir cura. Servir cura. Então sua vida deixou de ter problemas? Muito pelo contrário. A diferença é como nós lidamos com as dificuldades que aparecem em nossas vidas. Porque a cada situação difícil, ao invés de perguntar: Senhor, por quê? Eu oro. Me inspira-me a entender o para quê. O que eu tenho a aprender com isso? O que eu fiz de equivocado lá atrás que agora eu preciso reparar? Que bom que o Senhor me dá a oportunidade de reparar, servindo, ao invés de expiar. Quantos irmãos, por não terem a vontade direcionada à reparação, precisam expiar? Porque o que se lê no Código Penal da Vida Futura, uma obra magistral, né, que se encontra aqui, O Céu e o Inferno, no artigo 16º, Kardec vai nos dizer, baseado nos espíritos superiores, que arrependimento, expiação e reparação são os 3 processos pelos quais nos reconciliamos com a lei divina. Aquele que arrepende diminui os travos da expiação, e aquele que repara pode tornar a expiação desnecessária. Olha que bênção o trabalho. É isso aqui, gente, na prática. Concordância e universalidade dos ensinamentos dos Espíritos. Isso é fundamental. Mas, seguindo, olha a pergunta de Allan Kardec: por que a razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Resposta: o espírito sofre pelo constrangimento. Esse é o conceito de expiação. Ou seja, os transtornos mentais é um processo expiatório. Há um constrangimento em que ele se acha pela impossibilidade que se vê de manifestar-se livremente. É angustiante a condição de alguém que está no quadro de algum transtorno, porque você vê ali um espírito são, rígido mentalmente, mas o cérebro não consegue decodificar o pensamento e ele não consegue expressar. É como se fossem muitas pessoas aqui e o microfone falhasse. Eu ia ficar aqui gritando, ansioso, querendo que vocês me ouvissem. E o meio de comunicação é que está momentaneamente falhando. E não a minha voz que não sai. O espírito não enlouquece.
Leiam uma obra chamada Loucura sob Novo Prisma, escrita por Bezerra de Menezes, ainda encarnado. E lá ele tratava os pacientes loucos, eram assim chamados na época, com a terapêutica da medicina, porque era médico, mas a terapêutica espírita, porque ele percebeu que a terapêutica da medicina não era o suficiente para alguns casos. Então o espírito ele está sempre são. É por isso que devemos tratar com muito respeito todos os irmãos que estão com algum tipo de transtorno. Reencarnei em Barbacena, a cidade do Holocausto brasileiro. E lá desde muito pequeno aprendi assim, que doido a gente não dá atenção, essa coisa toda. O Espiritismo me ensinou que atrás de um corpo que tem dificuldade de expressar o que o Espírito quer, tem um Espírito Santo que entende tudo, que apenas não consegue se comunicar. Ou melhor, nós não conseguimos nos comunicar com eles. E com os jovens não é diferente. Temos tido muita dificuldade em nos comunicar com os jovens. Queremos que eles se ajustem à nossa realidade, à nossa cultura, aos nossos processos do que seria certo ou errado, ao invés de irmos até ele. Falarmos com eles na linguagem que eles entendem. Com os irmãos de transtornos complexos é assim também. Nós temos que ir ao universo deles, e aí nós vamos conseguir nos comunicar com eles. Quando a pessoa em estado depressivo, muito complexo, diz: eu quero acabar com a minha vida, eu não quero mais viver, minha vida não tem ânimo, não tem mais sentido. Você pergunta por quê? Ela diz assim: não sei. Você tem que ajudá-la a entender e não criticar, porque não tem motivo. E nós vamos entender o que o Espiritismo propõe sobre isso. Então veja, essa é a razão pela qual o indivíduo com transtorno, como a gente já viu, tem o suicídio. Ele está no processo expiatório. Logo, nós devemos ajudar o indivíduo a estar menos constrangido no seu corpo. Essa é a causa endógena. Agora nós vamos falar brevemente sobre a causa exógena. Então falamos o quê? De um espírito endividado, que por isso tem uma predisposição genética advinda do corpo perispirítico, que é ligado molécula a molécula no corpo físico, isso que a gente aprende. E então ele cria em si o processo expiatório, que são os transtornos. Agora nós vamos ver quando há uma ação de outra inteligência, que nós chamamos obsessão. Kardec, lá na Gênese, diz assim: quando é mau o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o, se este não possui bastante força moral. Olha a importância da terapêutica moral aí, para lhe resistir. Falo por maldade para com este, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, já por estrangulação, já atirando ao fogo ou a outros lugares perigosos. São numerosos os fatos desse gênero, em diferentes graus de intensidade, e não derivam de outra causa muitos casos de loucura. Ou seja, sim, é possível que um processo obsessivo seja tão grave, que Kardec chama de possessão, e que o obsessor promova o auto-extermínio do obsediado. Sim, isso é possível. E é importante nós sabermos disso. Que muitas das vezes, quando o indivíduo salta, aqui em Ouro Preto eu sei que tem um local específico, que infelizmente muitos indivíduos cometem auto-extermínio, de um determinado lugar, quando ele dá um tiro na cabeça, quando ele se enforca, ele pode normalmente estar sob influência de outras inteligências. E aí a desobsessão, que é a matéria espírita, matéria básica do espiritismo, é um meio de ajudar esses irmãos. Então saber disso é muito importante,
porque é o que Bezerra fazia, das duas uma, ou a causa é endógena, e aí nós vamos ajudar no tratamento moral do indivíduo, a praxis-terapia, vamos convidar essa pessoa no trabalho do bem, ou a causa é exógena, é a obsessão. Se for obsessão, dizia Bezerra na obra Loucura sobre o Novo Prisma, eu vou orientar o obsessor, ele vai, de certa forma, se quiser, é bom deixar isso claro, ou se Deus permitir, por suas leis, vai deixar de perseguir, de obsediar, e o indivíduo melhora. Se não, é um processo íntimo. Veja que essas são as duas causas, e que nós precisamos estar atentos, ao invés de dizer assim, o fulano de tal se matou, a gente nem sabe. Muitas vezes foi um homicídio, de desencarnado a encarnado. O germe, a semente do ato, não é daquela mente, embora aquela mente em desalinho dê algum tipo de sintonia psíquica, e é por isso que o trabalho deve ser sempre com o indivíduo e também com o processo desobsessivo. Olha como é que isso acontece. Eu não vou aprofundar sobre isso, é só para vocês entenderem como é que um processo obsessivo pode criar no indivíduo uma ideação suicida. O André Luiz explica na Evolução em Dois Mundos. Ele diz que esses obsessores são como endoparasitas conscientes, que após se inteirarem dos pontos vulneráveis do indivíduo, segregam sobre elas determinados produtos filiados ao quimismo do espírito, é o que André Luiz chama de matéria mental, ou pensamento, que lhes modificam a essência dos próprios pensamentos, a verterem contínuos dos fulcros energéticos do tálamo no dia encéfalo. E aí vamos desenhar, porque é melhor desenhar, para a gente entender o André Luiz, principalmente essa obra. O que o André Luiz está dizendo basicamente é que na relação entre obsessor e obsediado, essa é uma relação psíquica, de mente a mente, e que a mente do obsessor vai irradiar o pensamento desse obsessor, que é matéria mental, que tem um quimismo espiritual, e que isso vai chegar a regiões do nosso cérebro, principalmente ao diencéfalo e ao epitálamo, que é essa parte amarelinha aqui no meio. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Beleza? Nessa região, 4 dos nossos 5 sentidos chegam. Ou seja, o André Luiz está dizendo que o pensamento do obsessor atua bem na área em que os nossos sentidos chegam no nosso córtex cerebral. E aí ele conclui dizendo que muitos acometem os adversários que ainda entrosam-se no corpo terrestre, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam um colapso cerebral com arrasadora loucura, transtorno esquizoide, alucinação visual para a psiquiatria. O indivíduo vê uma coisa que mais ninguém vê, e ele vê coisas feias, imagens horrendas, ao ponto de enlouquecer, porque só ele vê, ele é louco. Não, ele é obsediado. Isso tem tratamento, tem treinamento, e o lugar disso acontecer, treinamento e tratamento, é na casa espírita. Imagina que o indivíduo envia matéria mental que vai ao córtex visual. Estão vendo aqui no fundo? Vai do tálamo para o córtex visual. Ninguém vê com os olhos. Os olhos só captam fótons. A imagem é formada no córtex occipital. Ou seja, o que os espíritos obsessores promovem são alucinações. E isso, se for por muito tempo, vai gerar uma patologia neurológica, aí é diferente. Aí sim o cérebro adoece. Já não é mais uma psicopatologia, é uma neuropatologia. No livro do Bezerra, quando ele cura o filho dele, rapaz, muito obrigado. Deixa eu só achar aqui. Agora vai ficar bom, hein? No livro, um dos casos que o Bezerra atende é do filho dele, que era um portador de transtorno há muito tempo,
E ele via coisas que mais ninguém via. Porém, ficou tanto tempo em processo de obsessão que quando o obsessor foi orientado e decidiu por largar a mão, por seguir o seu caminho, o filho do bezerro continuou com os sintomas. Isso mostra algo muito importante para nós espíritas. Quando percebermos alguém, quando algum irmão nos buscar, falando sobre sintomas obsessivos, aquela é a hora de agir. Porque a obsessão simples, ensina Kardec no Livro dos Médiuns, é muito mais fácil de ser tratada. Porém, quando ela vira uma subjugação, fascinação e a possessão, quando na Gênese, então, Kardec propõe, se torna muito mais difícil. Porque o indivíduo já não goza da vontade. A vontade dele está subjugada à vontade do obsessor. Ele precisa da ajuda de terceiros. No início, não, apenas a transformação moral já gera o processo desobsessivo. Então, nós temos que ficar atentos para que não aconteça conosco esse tipo de processo, e principalmente com os jovens. E é por isso que as redes sociais, os canais que muitos jovens assistem são um perigo, sim. Porque lá eles vão começar a ter, agora aqui, esse ponto, pontos vulneráveis, que são fraquezas morais daquele espírito. Vou passar para você, tá, minha irmã? Só vou fechar com isso, aí eu passo para a nossa irmã, para a gente já ir caminhando para a última parte. Olha o que o André Luiz escreve. Nenhuma instituição de espiritismo, a rigor, pode, a rigor, desinteressar-se desse trabalho imprescindível, a higiene, a harmonia, amparo ou restauração da mente humana. Cada templo espírita deve e precisa possuir a sua equipe de servidores da desobsessão. Essa é uma recomendação antiga do Espírito André Luiz. E quando nós falamos de suicídio, que guarda extrema relação com os transtornos mentais, e aqui nós vamos perceber que a desobsessão é sim uma prática, inclusive hoje, de saúde pública. Nós espíritas, como seres sociais, devemos colaborar mais com isso. Para passar para a irmã, vou citar um caso para vocês terem ideia de como isso é possível. Um dos últimos casos que nós atendemos é de um jovem de determinada cidade, que eu não vou citar aqui, e lá aconteceu algo parecido com Ouro Preto. Tem um local que muitos jovens cometem suicídios se jogando de um determinado lugar, que eu também vou preservar. Então esse indivíduo, ele vinha com essas ideações, ele já tentou se lançar desse local, não obteve êxito. Quando a gente leva para os casos de desobsessão, de auscultação, os médiuns nunca sabem o que está acontecendo. O que nós observamos lá? Que existia no indivíduo uma culpa, uma predisposição, ele tem um diagnóstico de transtorno da esquizofrenia, do espectro esquizoide, e ele via coisas na casa, indivíduos que meio que o convidavam ao processo do suicídio, entrou na drogadição, inclusive por conta disso, e aí esses indivíduos foram sendo orientados por algumas semanas. E aí, depois de algum tempo, a irmã que nos pediu ajuda começou a relatar para mim que, primeiro, ele não brigava mais, principalmente com a mãe ou com o pai, que ele tinha uma rebeldia enorme, ele parou com esse processo. Ele era dependente de maconha e foi buscar ajuda para vencer essa dificuldade e não mais falou sobre suicídio nem tentativa. Ou seja, observou-se diretamente uma relação no espaço de 6 semanas, 5 semanas, uma diminuição dos sintomas ligado ao processo desobsessivo. Hoje, o nosso grupo de trabalho são aproximadamente 3.200 arquivos que nós temos. Então, a gente poderia ficar aqui até no Carnaval do Europeu para dar desculpa para ficar por aqui, tirando a brincadeira, óbvio.
Mas, ou seja, são muitos, mas esse é um caso que demonstra diretamente uma correlação desobsessão, diminuição dos sintomas. Um outro caso que nós vimos no CAPS, aí já não é obsessão, aí é o primeiro caso que nós estudamos. Um jovem tinha no seu prontuário 12 tentativas de autoextermínio. E aí, o psicólogo do CAPS na época, que é católico, até onde eu sei, continua sendo, e um caso cronificado, exatamente como a gente está comentando aqui. O indivíduo ia lá há anos já, esse jovem, e aí eram os casos que nós ajudávamos. Quando esse jovem ele é invocado na reunião, e a médium, que também não sabia de nada, diz assim: estou vendo um espírito de uma forma feminina aqui, Gustavo. Aí eu pensei, poxa, mas é o caso de um jovem, permitida a comunicação, o espírito se manifesta. Resumidamente, era um espírito que se via num gênero feminino, reencarnada no sexo masculino, e tinha um complexo íntimo extremamente difícil. Vou resumir aqui, a gente não vai ter tempo, mas feito o processo da psicoterapêutica em desdobramento, fato é que depois desse prontuário recheado de tentativas de autoextermínio, que era quase semanal, nunca mais ele teria entrado no CAPS por tentativa de autoextermínio. Porque ele entendeu que não era homem ou mulher, mas espírito. E que tinha uma causa para ele reencarnar dessa forma, que obviamente aqui eu não vou conseguir entrar e trabalhar esses detalhes. Mas o fato é, o indivíduo compreendeu. E aquele drama, que ninguém sabia qual era, foi resolvido. Então veja que muito mais do que a gente dizer o que é, o que não é, o que é certo, o que é errado, a gente precisa dar compreensão ao indivíduo. E quando ele compreende, a sua fé se torna mais forte. Ele não precisou ser espírita, ele nem sabe que ele foi atendido. O que a gente sabe dele é que ele nunca mais apareceu no CAPS, depois de 12 entradas por tentativa de extermínio, autoextermínio aos 14 anos de idade. Não veja como a ciência espírita pode nos ajudar, mas ela precisa ser praticada. Ela não pode ser só teoria. Kardec nunca foi um teórico tão somente. A metodologia de Kardec, no preâmbulo do livro que é o Espiritismo, o Espiritismo, ele escreve, é uma ciência experimental. Nós não podemos ser espíritas de escritório, não podemos ser cristãos também, só de livros, só de decorar, só de falar. A gente tem que viver o Espiritismo, como Kardec viveu, como Gabriel Delane viveu, como Leon Denis viveu, como Hermínio Correia de Miranda viveu, como Bezerra de Menezes viveu, como Francisco Cândido Xavier no grupo Meimei e Pedro Leopoldo viveu, junto com Arnaldo Rocha e aquele grupo, fazendo uma pesquisa de 2 anos, tudo catalogado, quantas comunicações gravadas, quantos melhoraram, quantos não melhoraram, quantos portadores de transtorno mental, quantos obsessores, quantos reincidentes. Isso é espiritismo kardeciano. E uma coisa é a outra. É um pleonasmo. Nós temos que estar atentos a isso. Nós podemos colaborar para a diminuição daqueles números que nós trouxemos no início. Nós espíritas. Esse jovem é espírita? Não, nem sabe o que é. Nunca nem vi. E o que importa? O que nós aprendemos é fazer o bem sem ver quem. O bem pelo bem. Pelo prazer de fazer o bem. O que nos conforta ao grupo é saber que não tem uma mãe e um pai preocupado se amanhã vai acordar e o filho vai estar na cama, desencarnado ou morto. Quem tem filho aqui sabe, né? Quanta gente ama e ainda é um amor um pouco apego, né? E nós tentamos fazer pelos filhos dos outros o que gostaríamos que fizessem pelos nossos, embora sejamos todos filhos de Deus. Por isso que eu gosto de trazer casos práticos, porque mostram na prática o que a gente está teorizando, e que não é uma teoria superficial, não é uma teoria vazia, é uma teoria aplicável,
e prática. Eu vou passar para minha irmã para a gente já ir caminhando para o encerramento, né? Obviamente que eu brinquei, nós não vamos até meia-noite, combinado é só até as 22. Boa tarde. Boa tarde. A questão do... Você falou sobre que é plantado a imagem. Né? Nesse caso, quando é obsessão, que não é que é um médico, né? Ele é um médico que está tendo aquela visão mediúnica durante a obsessão. E quando é plantada no doente, o medicamento, nos dois... Você está vendo? O medicamento não vai resolver apenas... Quer dizer, vai resolver apenas para quem está sendo implantado, e o tratamento espiritual correlaciona os dois? Algumas drogas, né, elas vão favorecer percepções psíquicas e outras vão embotar, inibir. É por isso que normalmente o psiquiatra vai testando, para ver aquele que vai extirpar o sintoma. Só que o fato de extirpar o sintoma, ou seja, a alucinação, quer dizer que o obsessor simplesmente fala, agora vamos embora. Estão entendendo? Que é extirpar sintomas, mas não atuar na causa. Então é daí o cuidado que nós temos que ter. Então não vou tomar remédio. Claro que vai, para o indivíduo ter qualidade de vida e conseguir ir na casa espírita, conseguir orar, conseguir fazer o culto. Porque senão o indivíduo nem isso consegue, ele tem que ser internado. Olha a bênção que é. Agora ficar só na medicação, na hora que retirar, outros processos podem acontecer. Tá bem? Bom, vou passar isso aqui, porque a gente está chegando num momento importante. Isso aqui é só importante, essa aqui eu não posso deixar de passar. Pelo seguinte, olha a pergunta que Kardec faz, ela é tão importante. De onde nasce o desgosto da vida sem motivos plausíveis que se apodera de certos indivíduos? É o que se fala muito do jovem, né? Essa vida boa, hein? O que você está querendo cometer suicídio? Não estou te entendendo. Olha a resposta. Vou ler aqui. Efeito da ociosidade, a questão do trabalho, da falta de fé, a importância do estudo, de vencer o materialismo, e também da saciedade. Estão vendo que é o contrário do que a gente imagina? Ou seja, quando a pessoa tem tudo o que quer, entre aspas, vou viver. E agora, o que eu quero além disso? Tanto é que os índices de suicídio, em maior grau, são nos países mais desenvolvidos economicamente. Japão, Alemanha, Inglaterra. Por quê? O indivíduo meio que não tem mais aquele objetivo, desafios. Então veja como é importante para nós esses cuidados de não criticar, de dizer não, de falar não pode, não dou, não vai. Mas não é porque eu te quero mal, porque eu te quero bem. Porque se eu não te disser agora, meu filho, minha filha, na hora que você for para o mercado de trabalho, seu colega vai falar, sua namorada, seu namorado, seu chefe, seu professor, seu orientador. É assustador, talvez vocês tenham essa noção aqui, o número de suicídio entre acadêmicos de medicina. Isso é já amplamente divulgado nos conselhos federais, regionais, melhor dizendo. Por quê? Indivíduos que normalmente têm um bom grau de saciedade, vêm de famílias abastadas e chegam num lugar que vão ouvir não. Que não vão poder comprar nota, diploma, carinho, respeito, amor, e tem coisas que não se compram. E nós temos que ensinar isso às crianças e aos jovens, porque senão eles vão buscar essa fuga, aparentemente sem motivo. E outra coisa que é importante, não vou ler tudo aqui não, mas existe um fenômeno chamado circunstâncias reflexas, que o André Luiz nos ensina, que é o seguinte: se o indivíduo em determinada reencarnação cometeu o suicídio aos 15 anos, em uma encarnação seguinte, quando ele chegar nessa faixa etária
sem motivo nenhum, sua memória perispirítica vai fazer recordar o suicídio e ele vai ter uma certa tendência a reincidir. Por que isso é muito importante? Porque mais do que ficar buscando uma causa para entender, nesse caso, em que não há uma causa aparente, nós precisamos dar motivo ao indivíduo a superar esse momento. Porque se ele passa por esse momento de crise, é como se fosse, aqui, né, a maioria vai lembrar, né? Eu também me lembro de usar aqueles LPs, lembra? O disco arranhava, aí na hora que chegava na parte arranhava, travava, o que acontece com o nosso perispírito quando a gente comete o autoextermínio. Mas quando eu passo por essa fase, aquele arranhão acaba. E é por isso que na obra Memórias de um Suicida traz, né, esse relato da grande probabilidade de reincidência. O suicida tende a reincidir. E é por isso que muitos suicidas que reiteram, reencarnam com uma missão: de não cometer suicídio. Tem muita gente encarnada com um objetivo: de desencarnar pelas vias naturais. Aí ele vai se livrar desse processo kármico. Mas é muito difícil sozinho. E aí entra o nosso papel de ajudar essas pessoas. Porque em momento de desespero, nessa circunstância reflexa, nesse período etário, principalmente o jovem pode ter uma atitude a qual ele vai se arrepender depois. Que é o que sempre acontece com todo suicida, ao arrependimento. E é isso que nós vamos mostrar para a gente fechar. Está chegando o nosso horário. Então, para a gente fechar, nota de Kardec na questão 957. Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta somente por constituir uma infração de uma lei moral, ou seja, não é uma questão de pecado, consideração de pouco peso para muitos indivíduos, mas também é uma insensatez, não é inteligente, pois que nada ganha quem pratica, antes, o contrário, é o que se dá como nula ensinam. Quem? Os suicidas. Não a teoria, porém os fatos que ele, o Espiritismo, nos põe sob as vistas. Ou seja, não se trata de virar para a pessoa: você não pode suicidar, você vai lá para o vale dos suicídios, você vai para o inferno, e aí você vai ter uma reencarnação difícil. Se trata, o que Kardec está dizendo, o Espiritismo faz, lá no livro Céu e Inferno, tem alguns casos de suicidas, de mostrar os fatos. O que é que os suicidas falam sobre o suicídio? Né? Hoje os jovens dizem esse lugar de fala, né? Quem é que tem lugar de fala sobre o suicídio? Suicida. É quem sentiu na pele, é quem sentiu a dor. Esse pode falar o que acontece, esse pode falar com propriedade. Então nós vamos muito respeitosamente ouvir duas comunicações de uma irmã que pediu para que suas manifestações fossem divulgadas. Nós temos uma que aconteceu algum tempo atrás, depois eu vou ver a data, tem ali, e outra quase 3 anos depois, após um seminário muito parecido com esse, que nós fizemos lá no Grupo Espírita Paz, no Setembro Amarelo, né, a campanha de valorização da vida. Terminamos o seminário, subimos para a prática mediúnica que temos todos os domingos. E essa irmã se manifesta. E vocês vão ouvir o que ela diz. Então, peço assim, que muito respeitosamente nós ouçamos a primeira comunicação. Vou fazer um brevíssimo comentário depois a segunda, que dispensa explicações, para que nós possamos refletir e colocar em prática os conselhos de Allan Kardec. Porque ser espírita é ser adepto da doutrina do Espiritismo, que é o que está contido nessas 5 obras básicas principalmente. Então, se está contido aqui, vamos dar aso prático ao que o professor Kardec nos pede. Aqui é só para relembrar o que acontecia. Nosso irmão Itamar falava sobre o primeiro centro espírita do mundo, está aí, ó. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O que acontecia lá? Olha lá.
Regimento interno da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Primeiro capítulo, primeira frase. Fins. Qual que é a finalidade da formação dessa sociedade? Objetivo: estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. São proibidas as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Se os espíritos tivessem lido o livro dos médiuns, aí a gente tinha passado um período bem bom nos últimos anos, sabe? Que pena, né? Tá aí, ó. Mais claro impossível. Às vezes eu fico pensando em que ponto nos afastamos de Kardec. Em que ponto chegamos de distância das orientações do professor. Fizemos um espiritismo à moda da casa, muito diferente do que aquele que Jesus enviou para ser o coordenador desse trabalho, que nos orienta, junto com os espíritos superiores. Mas isso é um outro seminário, é um outro papo, mas que eu não poderia deixar aqui de falar. Bom, aqui são outros casos, não vou apresentar esses casos. Aqui a gente teria um caso de uma criança com transtorno do espectro autista, um desencarnado por uso excessivo de drogas. O caso do jovem que eu contei para vocês, né, relacionado à sua dificuldade com o sexo, que tinha reencarnado, né, vendo-se num gênero diferente. E esse é o caso que nós vamos apresentar. Então, a primeira manifestação ocorreu em 4 de novembro de 2018. Nós vamos ouvir, como eu disse, respeitosamente. Quero morrer. Quero sofrer. Mãe! Me ajuda, mãe! Me ajuda! Por que você não faz nada, mãe? Me ajuda! Me tira daqui, mãe! Tira dessa corda, mãe! Eu não consigo sair daqui! Me tira daqui, mãe! Sua mãe me chamou. Mãe, tira essa corda, eu tô arrependida, mãe. Graças a Deus. Não precisa se tratar agora. Ainda dá tempo, me tira daqui. Você está vivo. Me tira, mãe. Você está vivo. Eu não quero morrer mais. Alguém vem aqui em cima. Me tira daqui. Me tira. Socorro. Socorro. Presta atenção, nós já vamos tirar. Me tira daqui. Presta atenção. Olha, veja, o desejo deixa eu... Então, esse breve trecho da comunicação mostra alguns meses depois essa jovem que eu busquei lá no histórico do CAPS, algum caso de autoextermínio recente, e nós evocamos também essa jovem. E ela, alguns meses depois, ainda como vocês ouviram, se via presa à corda que ela mesma amarrou numa cobertura da casa. E ela gritava desesperadamente, como se sentisse ainda encarnada, pedindo para alguém tirar. Porque o que os espíritos dizem é que em todos os casos há a frustração do suicídio. E é muito doloroso perceber alguém, após cometer um ato, com um arrependimento tão grande, mas sabendo que
a vontade dela naquele momento não poderia ser seguida. Que ela sim precisaria passar por um processo doloroso, longo de aprendizado. É por isso que o Espiritismo é diferente quando trata desse tema. Ele não vem com um discurso só, entre aspas, moralizador. Você pode, você não pode, isso é certo, isso é errado, faz isso, não faz aquilo. Ele mostra e nos leva à questão da inteligência, que não importa o que essa jovem estivesse passando, e eu depois fui buscar, conhecer um pouco o histórico dela, era uma situação das mais complexas, de uma família extremamente desequilibrada, com drogadição, com violência sexual, uma série de coisas. Mas quando ela se vê na condição de desencarnada, o desejo dela é: eu prefiro voltar e viver ainda dessa forma do que o que eu estou passando aqui. E isso mostra como nós precisamos levar o Espiritismo de uma forma ou de outra às pessoas. Como nós podemos evitar situações como essas. E como nós devemos trazer aos jovens tais reflexões, para que eles encontrem na dor alheia, no arrependimento alheio, a prevenção. Aí eu vou depois passar para o irmão, quem mais quiser fazer algumas perguntas no final, só vou colocar o áudio, que é já do dia 4 de setembro de 22, ou seja, 4 anos depois, nós vamos ver esse Espírito se manifestar de novo. E aí nós vamos, mais uma vez, respeitosamente ouvir. E depois nós vamos abrir aí para 5, 10 minutinhos de perguntas, se alguém quiser trazer algum comentário, e a gente pode responder. Então vamos ouvir a nossa irmã. O médico das almas é Jesus. E com você, e te ouvir. A primeira coisa é que aquele tormento não ficou gravado apenas nos arquivos. Eles ficaram gravados no meu espírito. E eu não consigo dizer o imenso remorso que ainda carrego no meu peito por não ter sido forte, por não ter resistido àquele período. Passei e ainda estou em tratamento, pois eu não superei. O meu corpo precisou de todo o processo de refazimento, de reorganização das funções, principalmente do sistema respiratório e psicológico. Tamanho meu transtorno. Depois de um tempo, tive a permissão de participar de grupos de ajuda. Porque a culpa é o pior fardo que alguém pode carregar. Pior. A culpa paralisa. A culpa nos faz nos sentir o pior ser do universo. Então, estudamos isso. E hoje, eu tive a permissão de acompanhar com vocês este momento tão profundo, onde
encarnados e desencarnados, encarnados também em desdobramento, puderam estar presentes com objetivos diferentes. E porque a nós, desencarnados pelo suicídio, não há muito mais o que fazer. Agora, e eu agradeço profundamente pelo respeito a que fomos tratados. Porque erramos sim, erramos gravemente. Mas aprendemos também que Deus não nos nega a chance de tentarmos mais uma vez. E quantas vezes forem necessárias, para que possamos aprender, aceitar as suas vontades, a não nos revoltarmos, não nos rebelarmos. Mas tudo isso é possível porque Deus é bom, porque Deus não pune, não pune. A minha história foi contada na íntegra, apesar de não ter passado tudo. Porque, ainda com a minha rebeldia, eu fui socorrida. Eu fui socorrida daquela condição lamentável, daquela corda, daquele terraço, daquele tormento. Eu fui socorrida, por mais que eu tivesse cometido a maior falta que alguém pode cometer. Como eu disse, dispensa comentários. Fala da nossa irmã, todo mundo compreendeu. Como acima de tudo Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas para o nosso bem, lutemos, amemos a vida, valorizemos essa oportunidade encarnatória, para que então, quando Deus assim quiser, retornemos, vencendo o bom combate, guardando a fé e retornar em paz para casa. É sem dúvida o troféu de cada um de nós, quando o nosso tempo na carne chegar ao fim. Que cada um de nós relembre o compromisso a que fomos convidados no início e sermos cartas vivas do Evangelho, de levar essas informações, de ajudar aqueles que ainda se encontram na carne, como a nossa irmã bem disse, e ainda há muito o que fazer por essas pessoas. Há muita esperança para aqueles que estão em momentos difíceis. E nós devemos obrar com Jesus, o psicoterapeuta por excelência. Sendo assim, vamos abrir aqui para 5 minutinhos, sem querer tomar o tempo das pessoas. E aí, terminando, eu continuo à disposição, só para a gente não passar muito tempo. Vamos abrir aqui para a situação do nosso irmão. E mais uma, se alguém quiser, e depois a gente conclui. Quem quiser, a gente conversa após. Obrigado. Aqui, vou ver se eu consigo falar. Eu quero. Existem atualmente, já existiram, desde a antiguidade, várias religiões, vários credos, e até hoje persistem. Islamismo, budismo, catolicismo, espiritismo, e por aí vai. Onde eu quero chegar? Que é o meu ideal como ser humano, na atual encarnação. Quando seria possível, como você disse claramente, até entre aspas, quando reinará, por assim dizer,
Porque o Brasil é que tem o maior número de católicos, né? Mas, como você disse para nós claramente, vou falar de forma direta, é difícil. Quando o Espiritismo vai reinar no mundo? Por nada. Espiritismo, como doutrina, ele só pode reinar no reino da consciência desperta, da fé raciocinada. E isso não será imposto de uma forma religiosa ou dogmática, e sim através dos fatos. Porque eu gostaria que algum materialista me explicasse como é que um grupo de 12 pessoas, em que um indivíduo vai numa instituição de saúde mental, e lá tem milhares de prontuários, ele escolhe uma pessoa que tem nome, tem endereço, tem causa, morte, tudo lá no prontuário. E exatamente esse caso, ele é demonstrado por médiuns que não sabiam de nada. Então esse é o método de Kardec. E não da imposição, nisso as religiões faliram, e por isso se entrechocam. Então o que nós temos que fazer é deixar de ser uma religião. Porque o que está na Revista Espírita de dezembro de 1869, é Kardec dizendo, 68, perdão, que o Espiritismo não é uma religião como a sociedade entende o que é a religião. O Espiritismo é uma doutrina filosófica, é uma ciência que tem efeitos morais. Aí o nosso irmão, para a gente concluir, depois a gente fica aberto ao bom e velho bate-papo, não é? Eu só queria saber se essa desencarnada do áudio, ela é espírita, porque o modo que ela falou parecia que ela era espírita no jargão. Muito boa pergunta, né? Não, ela não era espírita, mas 4 anos depois, ela deixa ali entre linhas, claro que ela estava na instituição espírita, lá no grupo espírita, ela estava estudando conosco. Então já muda muito o linguajar, né? Da primeira comunicação para a segunda. E aí é uma questão só técnica, mas existe um animismo do médium. Então às vezes o espírito quer dizer algo e o médium ele vai traduzir o pensamento para uma terminologia mais adequada, doutrinária. Por isso o médium que estuda consegue mais fidedignamente transduzir o pensamento do espírito para a verbalização ou para a psicografia, tá bom? A gente conversa, senão a Dalva não me chama mais, aí vai cortar, vai cancelar meu contrato, tá? Ah, viu? Concordo. Então, concordo com a nossa irmã, converso com todos os outros que quiserem. Eu sei que o tema é instigante. Vê como é que é diferente? Quando eu levo essas coisas para a mocidade, você tem que ver aqui, falar com a gente, ó, acabou, deu tempo. Não é aquela coisa dos meninos assim, né? Tá. Não, eles têm prazer em estudar. Agora, estudar como Kardec estudava. Estudando os fenômenos, as comunicações, as experiências. Fica o desafio para nós. Sendo assim, eu agradeço imensamente o carinho, a oportunidade de servir. Convido, quem vai fazer o fechamento. E até daqui a pouco, porque o Enerê está aí, né? E nos veremos, se Deus quiser, no Enerê, para nós estudarmos ainda mais. Claro. Meus irmãos e irmãs, vamos nesse momento em que, obviamente, como acabamos de aprender, quando uma temática é estudada entre os encarnados, os desencarnados vinculados a tal temática comparecem. E os encarnados em desdobramento também. E aprendemos com o professor Kardec a importância do pensamento em uníssono, dessa força. E por isso hoje, em que nos reunimos para tratar dessa temática tão importante, elevemos nossos corações a Deus, rogando a Ele, Pai, que os corações doridos que se encontram entre nós sintam o Teu amor, sintam o bálsamo
do teu hálito criador, percebendo que o Senhor é amor e ama incondicionalmente a todas as criaturas, e que não há nada, absolutamente nada que façamos que te impeça de nos amar. Que o Senhor é misericórdia e por isso cada alma que se encontra nesse ambiente, em uma região em que infelizmente tantos irmãos optam pelo suicídio, que eles sintam-se aqui acolhidos, compreendidos, amados sem nenhum julgamento, cientes de que a ciência da imortalidade os orienta para o futuro. Aqueles que assim quiserem, que fiquem conosco nas instâncias dessa instituição espírita para se prepararem para o renascer, pois tal é a lei: nascer, morrer, renascer e progredir constantemente. Saibam, almas queridas, que o futuro é para todos, que aqui encontrarão a oportunidade do arrependimento sincero e da reparação. Te pedimos também, Pai, pelos nossos irmãos e irmãs encarnados que estão conosco e que nesse momento passam por transtornos ligados à melancolia, tristeza, depressão, que em algum momento têm ideações suicidas, para que percebam que, embora o caminho seja árduo, as dores atrozes, eles podem contar contigo e conosco para trilhar a sua caminhada, e que é tempo de mudança, é tempo de fazer diferente, de hipertrofiar a coragem moral, encarar de frente os desafios, humildemente pedir ajuda e seguir, recordando o Rabi Galileu, que no momento de maior ansiedade em sua passagem na terra se ajoelha no Getsemane e diz: Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita sempre a tua e não a minha vontade. Entreguemos, irmãos e irmãs, a vontade do Pai. Tenhamos olhos de vê-la, ouvidos de ouvi-la e, sobretudo, coração de senti-la. E que possamos seguir em paz, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade, meus irmãos e irmãs.